Bem, minha gente, meu muito boa tarde. Mais uma vez aqui diretamente ao vivo dos estúdios da TV CDN, né? E hoje vamos levantar um tema de suma importância para a convivência humana, a vida das pessoas, né? E a sociedade como um todo. Então eu espero que vocês que estão me acompanhando busquem interagir comigo, né? Façam seus questionamentos, né? Procure aí dar sua opinião a respeito do programa também. Curtam, comentem, compartilhem, porque na realidade é essa a finalidade deste programa Interatividade Virtual. E hoje eu gostaria de levantar um tema, não é? A respeito de quais seriam as prioridades de sua vida, as prioridades da vida de alguém, não é? As prioridades que às vezes a gente tem que ter, né? No cotidiano, no trilhar, no caminhar da vida de cada um de vocês, né? E dentre tantas essas prioridades, quais seriam, na realidade, as que você elegeria como as principais, né? Então, vamos supor que você, digamos, numa escala de 1 a 3, né? Você que está me acompanhando, né? Se você puder mentalizar ou colocar num papel, qual seria, né, as 3 prioridades de sua vida? Aquilo que de mais importante você poderia nominar ou nomear como o mais importante no seu viver e em toda a sua vida, né? Ou aquilo que poderá vir a ser a coisa ou as 3 coisas mais importantes para você. Então, isso na realidade a gente sabe que em determinadas circunstâncias a gente tem que tomar alguma decisão na vida da gente. E isso mesmo que seja uma coisa dura, né? Uma coisa em que você vai sofrer, né? Uma coisa que vai realmente atingir você em cheio, mas mesmo assim, em determinados momentos da vida da gente, porque a gente não sabe realmente o que vai passar, né? A gente não pode adivinhar o que vai acontecer, né? Daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, a 1 ano. Então, a vida da gente é formada geralmente de incertezas e por isso mesmo do meu questionamento, né? Então, o que eu gostaria é de que cada pessoa, cada um de vocês, colocasse, digamos, quais são suas 3, pelo menos, suas 3 prioridades principais, não é? Isso da ordem daquilo que tem mais valor para você, né? Ou daquilo que tem mais valor, do menor valor para o maior valor, né? Porque nem tudo que pode ser bom para mim é bom para você, né? Na realidade, na vida da gente, todo mundo sabe o que é bom para determinadas pessoas pode não ser para outras. Por exemplo, né? Entre ter muito dinheiro, né?
estudar muito, se preparar para a vida, né? E a partir desse momento, né, a partir dessa luta de se esforçar muito, estudar muito, aí você estar preparado para a vida. Entre estudar muito, se preparar para a vida e ter dinheiro, o que você realmente escolheria? É essa a minha primeira indagação. Então o que você responderia? O que você teria a dizer? Qual o seu posicionamento em sua vida? Para Patrícia Félix, né, as prioridades dela, né, de acordo com o seu comentário, é os filhos, né, o trabalho e a família. Quer dizer, realmente ela tem as suas prioridades e você também pode realmente emitir a sua opinião e dizer quais são as suas prioridades. Na realidade, a Patrícia Félix, né, tem toda razão, tem as suas prioridades e, no seu entender, estão seus filhos, né, o trabalho e a vida. Na realidade, isso é de salutar importância, é de muita importância para a vida de cada um. Para outras pessoas, evidentemente, pode não ser, né? Pode você ter outras prioridades, ter outras coisas importantes, não é? Na realidade, eu não estou perguntando, né, se, na verdade, o importante é a vida de cada um. Porque, na verdade, eu acredito que isso deve ser praticamente a opinião de todo mundo, né? O mais importante de tudo nesse viver é a própria vida da gente, porque sem a vida da gente, a gente não consegue realmente objetivar, né, ou alcançar algo que queira na vida. A gente não consegue absolutamente nada. A gente não consegue nenhuma conquista se a gente não tiver a vida e, via de consequência, também a nossa saúde. A gente está, digamos, dentro da nossa saúde regulamentada, em dia, né? Bom estado de espírito, porque isso também é importante, porque a gente tem que estar de bem com a gente mesmo, né? Porque se isso não estiver acontecendo, atrapalha um bocado a vida de qualquer pessoa, e isso, na verdade, a gente não quer para ninguém. Outra coisa, vou fazer outra colocação aqui, e você, evidentemente, peço que, se quiser, né, se achar que deve, se posicione. Vamos supor que, numa determinada confusão, né, existem 3 pessoas com 3 armas e 2 delas com 2 armas apontadas, uma para a cabeça de você e outra para a cabeça de seu filho. E a terceira pessoa com uma arma também pergunta, isso vai depender de você. Quem você escolheria para morrer? Teria que escolher obrigatoriamente uma pessoa naquela ocasião. Tem uma arma na sua cabeça e outra na cabeça de seu filho. E você tinha, né, que seu senhor, naquele momento, né, a sua palavra seria a palavra final para escolher entre a vida e a morte. Você escolheria, né, pela sua vida ou pela vida de seu filho? Veja a situação. É uma situação hipotética que geralmente talvez a gente possa até ver nos filmes ou nos enlatados americanos, que tanto se fuma maconha, né? Porque é o que mais dá
nos enlatados americanos é maconha, né? Fumar um baseado e bebida. É isso que a gente aprende muito nos enlatados americanos. Mas nessa circunstância hipotética, qual seria a sua decisão? Para matar o seu filho e poupar a sua vida, ou para matar você e poupar a vida de seu filho? Veja aí que dilema, não é? Realmente é uma coisa muito importante, é uma situação hipotética, mas pode, na vida real e no mundo real das coisas, acontecer, e aí está a minha indagação. Outra colocação, e isso tem muito acontecido no mundo real das coisas, né? Na sociedade, na convivência humana e social. Suponhamos que você, seja homem ou seja mulher, né? More somente com um dos pais, sozinho, né? Seu pai ou sua mãe já de idade avançada, você uma pessoa jovem, ou com seu namorado, ou com a sua namorada, mas você vive, digamos, numa casa ou num apartamento com sua mãe. Digamos que vocês estão noivos, né? Estão noivos. Aí uma condição que a sua noiva ou o seu noivo impõe é a seguinte: só caso com você, mas não aceito morar com sua mãe ou com o seu pai. Você vai ter que escolher entre se casar comigo ou colocar sua mãe ou o seu pai num sanatório. O que você faria? Me responda também nessa circunstância. Digamos que ou o noivo ou a noiva, né, lhe demonstre ter muitas juras de amor, mas a condição sine qua non para se casar é justamente colocar seu pai ou sua mãe no asilo. O que você escolheria? A indagação, né, ou essa minha colocação hipotética, mas que na realidade isso acontece, é o que eu vejo por aí, minha gente. Os pais, às vezes, criam seus filhos com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta devoção, fazem tanto esforço na vida, e na velhice o que mais a gente vê é determinados filhos ingratos se esquecerem de seus pais e os colocarem no asilo para não ter trabalho, para não ter mais cuidado ou responsabilidade por eles, se limitando a simplesmente fazer uma visita vez ou outra, né, no asilo, para ver se seu pai ou sua mãe já morreu ou está vivo ainda. É assim que acontece com esses filhos insensíveis, que formam aquela pessoa para a vida, dão tudo o que aquela pessoa quis e, no final de contas, a abandona. E isso realmente é muito doloroso, muito cruel, mas a gente vê isso acontecer muito por este mundo afora. Acontece também com muitos netos que às vezes, né, são criados pelos avós ricos às vezes, ou com alguma posse, ou com uma boa pensão, costumam também fazer a mesma coisa. E isso é cruel, é muito cruel para o ser humano. Não sei nem se pode ser chamado de ser humano, um animal irracional
que age dessa maneira, porque na realidade não passa mesmo de um animal irracional. A verdade é essa. Ou não é? Será que eu estou falando em chorumelas, em coisas banais, coisas vãs? Não. Estou falando do humano, da vida e daquilo que a gente tem que ter como prioridade. Um pai e uma mãe tem que ser prioridade, porque quem cuidou de você, jovem, ou já na fase adulta, não é? Às vezes quem cuidou de você a vida toda, quem lhe deu uma formação, quem lhe custeou em tudo, quem lhe deixou uma herança, é aquele pai que você colocou no asilo para morrer. É aquela mãe que lhe deu tanto carinho, lhe deu o peito para mamar, não é? E você, insensivelmente, colocou aquela velhinha também no asilo para morrer, para se livrar dela. E isso é triste. E isso a gente vê muito por aí afora. Então isso não é filho. A gente vê também pais de família, aqui em Buíque às vezes a gente pode até ter algum exemplo, que lutou tanto para um filho estudar lá no Recife, né? Se esforçou tanto e chegou em determinado momento que aquele filho deu as costas para o pai, porque o pai chegou a quebrar, chegou a ficar sem nada. E isso acontece aqui, acontece em qualquer lugar, e isso é duro. E é duro, às vezes, até quando a gente leva um rela de um filho. Mesmo que a gente esteja errado. Mas a gente, na qualidade de pai, de mais velho, eu acredito que não deve levar repreensão de filho algum. Porque filho algum tem esse direito. Pode até conversar, dizer, papai ou mamãe, o senhor, a senhora está errada, não faça isso não. Mas às vezes agir com ignorância, estupidez, como muitas vezes já vi por aí afora, isso não se faz. E essa não é a melhor escolha para a vida de muita gente, de muitos jovens, de muitas pessoas amadurecidas, já feitas na vida. Isso não é uma forma, nenhuma escolha de menosprezar, de cuidar seus pais, daquelas pessoas que tanto cuidou de você, você cuidar com menosprezo, né? Sem ter nenhum sentimento, nenhuma preocupação, porque você na vida, a sua prioridade foi simplesmente você. A prioridade da gente, a gente só fala, ou só se refere a ela, quando se trata da nossa própria vida. Mas mesmo assim, em determinadas circunstâncias, como na escolha entre a morte de um filho e a morte de um pai que está mais velho, a gente às vezes, né, se pudesse escolher, evidentemente que escolheria pela morte da gente. Porque é triste quando a gente vê um filho da gente partir antes que a gente parta. Desça na estação que era para a pessoa mais velha descer. E isso, se eu pudesse na vida, teria dado a minha
própria vida do filho que perdi. Porque isso ainda dói muito no coração. Mas a gente, às vezes, não tem escolha na vida. Mas a gente, com relação ao viver, a gente pode ter escolhas. Ou escolhas duras, ou certas, ou erradas. A gente na vida tem que fazer escolhas. Enquanto a gente viver esse curto espaço de tempo, porque na vida, se a gente bem pensar, se a gente bem imaginar, esta vida na realidade não vale absolutamente nada. E não tem dinheiro no mundo que não pague, né, uma vida. Tem? Que adianta você acumular um montão de dinheiro, né? Só ligar parabéns, ser ranzinza, deixar de comer um prato de uma comida melhor para economizar, deixar de ter um carro melhor, porque aquele velhinho ainda está servindo, quando você pode comprar um carro que lhe dê mais conforto. Então, viva a vida enquanto puder, porque depois que você morrer, você não pode mais optar por absolutamente nada, porque você não vai levar porra nenhuma. É assim que se vive, é assim o viver. Escolhas, prioridades, a gente pode ter ou pode não ter. Entre, por exemplo, você enriquecer, mas enriquecer facilmente, de forma ilícita, e esquecer no trabalho árduo, fazendo esforço, batalhando pela vida, derramando o suor, às vezes até lacrimejando, sofrendo por dentro, por ter levado um rela do patrão, um grito, uma bronca. O que você prefere? Enriquecer facilmente, ou lutar para viver, ou lutar para ter uma vida, pelo menos para viver com dignidade, ou com o mínimo de dignidade? Veja aí, qual escolha você faria? Qual seria a sua prioridade? Enriquecer facilmente ou lutar pela vida com honestidade, né? Com ética, respeitando as pessoas, sem querer o mal de ninguém, só querendo o bem para todas as pessoas? É por isso até que eu repudio tanta gente que se mete a ser aí falso profeta, mas na realidade só está de olho no bolso de seus súditos, de seus seguidores, de suas ovelhas, para lhe tirar o dinheiro. E será que isso é correto? Então, meu amigo, como eu sou um cidadão, porque também tenho minhas prioridades, tenho minhas opções. Eu prefiro não acreditar em nada e ser uma pessoa que busca fazer o bem sem olhar a quem, né? É assim, é essa a minha filosofia, do que ser um falso profeta que vive por aí usurpando o dinheiro e os bens daquele pobre coitadinho
está nos seus pés orando, rezando, e é por isso que eu não dou valor a determinados segmentos religiosos. Não estou criticando religião alguma, longe de mim, porque respeito todas elas. E se for para frequentar aí a uma igreja, nada contra, eu vou tranquilamente. Só não acredito. É essa a minha verdade. A minha verdade pode não ser a sua, e ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu também não sou obrigado a concordar com ninguém. A democracia, como bem disse meu filho Messinho, que se foi, infelizmente, democracia, segundo ele escreveu num texto que eu publiquei em meu site, na democracia, a pluralidade de opiniões, né, deve ser respeitada. E é assim que eu busco agir. E ele também pensava praticamente quase como eu penso. A gente conversou nesta vida, não conversamos um bocado, mas não o tanto ou quanto que a gente queria conversar. Mas a gente conversava. E perdê-lo não foi uma escolha minha. Porque se 1000 vidas tivesses, 1000 vidas por ele eu daria. Fugi um pouco do assunto, mas a vida é assim mesmo, né? Na vida é feita também de perdas e danos, e não somente de ganhos. E esta para mim foi a maior e pior perda de toda a minha vida, de toda a minha existência. Mas, meus amigos e minhas amigas, era isso que tinha realmente a buscar interagir com vocês, né? E façam aí, né, conforme eu fiz as suposições, né, quais seriam as prioridades de cada um de vocês enquanto vida tiver. Ninguém pense em derrubar ninguém, em ferir ninguém, em ser mais do que ninguém, em atropelar quem quer que seja, para conseguir o que almeja, não. Outra mais, inveja é coisa feia. Ganância em demasia também é repugnante. Então vamos ter uma vida em equilíbrio entre a gente e esse universo infinito. Porque a vida é curta, e nesta vida, enquanto curta ela for, decisões a gente tem que tomar. Então, retomemos as decisões e busquemos nomear, né, as decisões sábias nesse curto espaço de tempo em que a gente vive e que ninguém sabe para onde vai. Eu só sei que vou me transformar em nada, no pó do qual, de onde eu vim. É para isso que eu acredito, eu particularmente. Alguém pode acreditar que vai para o céu, outros pelos maus, pelos tantos males que fizeram, estão condenados aos quintos dos infernos, os que acreditam, né? Como eu não acredito nem numa coisa, nem noutra, eu vou mesmo me transformar em pó. Porque a vida, para mim, só existe enquanto a gente tiver essa visão, né? Movimentar
tiver os movimentos do corpo e puder balbuciar alguma coisa, puder falar, puder sorrir, puder chorar. E também, como último questionamento, hipoteticamente, se você, por acaso, tivesse uma doença incurável, né, que lhe estivesse fazendo viver pelas mãos dos outros, né, e sabendo, tendo certeza que não voltaria a ser normal jamais. Digamos que tivesse a lei da eutanásia aqui no Brasil, como tem na Suíça, ou na Holanda, não sei bem. O que vocês fariam? Vocês assinariam um termo para morrerem, uma injeção letal? Isso se vocês tivessem consciência, porque existem pessoas que vivem pelas mãos dos outros que nem consciência têm mais. Mas eu já sei o que faria, mas eu deixo para cada um de vocês que deem a resposta de cada um. Tá ok? Então, minha gente, eu peço que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal CDN do YouTube, no outro canal Ex-Lege Advocacia, o canal do Direito. Vá lá, dê o seu like, se inscreva, né? Peça a cada um que me ajude no YouTube, é canal CDN Online Manuel Modesto, Ex-Lege Advocacia, o canal do Direito, né? Vá lá, dê o seu like, faça seu comentário, né? Dê alguma sugestão, porque você estará contribuindo comigo lá no YouTube. Eu sei que é difícil a gente pedir aqui e alguém atender, mas faça-me esse favor, peça a cada um, né? Também às 18 horas costumo transmitir uma live pelo Instagram, né? Estou na página do Twitter e do LinkedIn. E quero dizer a cada um de vocês que este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando um bom serviço à comunidade buiquense e para a região também. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então fico por aqui com esse assunto, que eu acredito ter sido um assunto pertinente, de interesse de todo mundo e questionador, porque nesta vida a gente tem que viver sempre questionando, né? Sempre procurando, né? Avivar a mente, sempre pensando, né? Sempre lendo na medida do possível, porque leitura traz muito conhecimento, né? Não seja uma pessoa completamente alheia ao que vem acontecendo no mundo e em nosso país, e isso pode ser resolvido com uma boa leitura. E, infelizmente, né, sobre o Covid-19 ou coronavírus, né, a gente aqui no Brasil já vai com 2.064.328 infectados e 77.851 mortes. Daqui a pouco a gente chega aí a uns 2.500.000 de infectados, umas 100.000 mortes, e realmente a coisa é séria. E só quero lamentar e me solidarizar a todas as famílias que também perderam ou já chegaram a perder um ente querido ou mais de um,
de suas famílias, porque é doloroso quando a gente perde alguém e só sabe da dor e da tristeza quem já passou por isso. Então peço a cada um que no próximo sábado me siga mais uma vez no meu programa, né, nessa live, programa ao vivo, interatividade virtual, com Manuel Modesto.